Meus amados irmãos, a paz do Senhor, estamos alegres pela oportunidade que Deus está nos dando de estar aqui nesta manhã abençoada, aprendendo a palavra de Deus. Antes de nós entrarmos no assunto da nossa lição, feche os seus olhos, vamos orar para que Deus fale conosco neste dia. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Jesus, pela oportunidade que o Senhor está nos dando de nos reunirmos para aprender a Tua palavra. Nos ajuda nesta manhã, Senhor, a levarmos a nossa vida aos Teus pés, a aprendermos a Tua palavra, Senhor, a colocarmos em prática. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, hoje nós vamos estudar a lição de número 10. Se os irmãos podem ver aí na capa das suas lições, nós estamos estudando esse trimestre a Igreja de Cristo e o Império do Mal. Então a lição de número 10 vai falar sobre a renovação cotidiana do homem interior. O nosso textual está localizado na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, e o versículo 16, que nos diz: por isso não desfalecemos, mas, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. A nossa verdade prática diz que, por instrumentalidade do Espírito Santo, os salvos experimentam a renovação interior em meio às adversidades externas. Nós vamos, nesse momento, fazer a nossa leitura bíblica em classe. Os irmãos podem acompanhar comigo, está também na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, os versículos 11 ao 18. Vamos fazer essa leitura. Os irmãos podem acompanhar na lição da escola dominical ou na sua Bíblia Sagrada. Nos diz assim a palavra de Deus: e assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. De maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: cri, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos, sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Porque tudo isso é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos torne abundante a ação de graças para a glória de Deus. Por isso, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Meus irmãos, glórias a Deus por sua palavra. Nesse momento eu convido os irmãos para que, juntos comigo, recebamos o nosso irmão, o presbítero João Paulo Júnior. Vai ser um instrumento de Deus nessa manhã para nos ensinar a palavra de Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Nós estamos alegres, com Cristo pela oportunidade de estarmos reunidos em mais uma escola bíblica dominical, podendo, juntamente com os irmãos, aprender mais um pouco sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus. E agora, irmãos, já introduzidos, num tema muito importante para os nossos dias, muito relevante, pois nós estamos falando da renovação cotidiana do homem interior, e nós vemos que esse tema é algo necessário para os nossos dias, porque sem a renovação interior, sem o Espírito Santo de Deus dentro de nós seremos presas, alvos fáceis para o inimigo das nossas almas. Nós vemos através do nosso textual que já foi lido, que essa renovação do homem interior, ela deve se renovar de dia em dia, mesmo em situações adversas, em situações de dificuldades. E para o nosso primeiro tópico, nós vamos falar a respeito do sofrimento exterior. Nós sabemos que mesmo que o nosso exterior ele vai se corrompendo, e como essa corrupção do homem exterior, nós precisamos nos lembrar primeiramente
que essa corrupção ela acontece de fato através, né, do pecado. Nós sabemos que após o pecado entrar na raça humana, nós já temos aí uma corrupção dentro de nós, que é as obras da carne, se a gente não aceitar a Cristo, né, e não sermos libertos dela. Então há aí um dos sofrimentos exteriores proporcionados pelo pecado, mas não há somente este. Nós também temos, né, o sofrimento exterior por causa da vida, de nossas escolhas, de nossos sofrimentos emocionais também. Então o nosso exterior, ele acaba muitas vezes sendo alvo, né? E ele sofre sim, mesmo o crente, mesmo a pessoa, né, que tem Jesus Cristo, é liberta do pecado, sim, mas não de todos os sofrimentos exteriores, né? O próprio apóstolo Paulo, que é aqui o personagem descrito, né, no sofrimento exterior, ele foi um homem que passou por várias dificuldades na sua vida, mesmo sendo, né, um profícuo pregador da palavra, um homem cheio do Espírito Santo, mas sofreu diversas adversidades em sua vida, como ele próprio deixa escrito em uma das suas cartas, né, 2 Coríntios, no capítulo de número 1 e o versículo 8, ele diz: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos. Então os irmãos observam que ele chegou a ponto, né, de se desesperar com relação à vida do seu corpo físico aqui na terra. Nós sabemos que os crentes salvos em Jesus Cristo, nós temos uma esperança, né, que ela ultrapassa os limites dessa vida física. A gente acredita que Jesus Cristo ele vem buscar a sua igreja. Se a gente morrer, né, antes desse ato, dessa ação de Cristo vir buscar a igreja, nós cremos que o nosso espírito ele volta a Deus, como diz a Bíblia, e nós temos uma vida eterna garantida com Cristo. Mas isso não extingue, né, as adversidades, os sofrimentos. O próprio apóstolo, em sua vida, ele vai dizer que passou por prisões, açoites, apedrejamento, perseguições, fadiga, fome, sede, frio e nudez. Então nós observamos que mesmo um homem cheio do Espírito Santo, ele passa por situações adversas. Aqui, né, nós já vamos falar um pouco mais para frente na lição, mas eu já quero lembrar a todos os irmãos, aqueles que nos acompanham, que não é porque você é crente que você sempre vai ser, né, isento de males e sofrimentos. A grande verdade é que sim, Jesus ele nos abençoa, ele nos livra de diversas situações complicadas e difíceis que nós atravessamos, mas muitas das vezes ele também permite que nós passemos por algum tipo de sofrimento para que possamos, né, ter a nossa vida em Cristo aperfeiçoada. E o apóstolo Paulo ele sabia disso. Por isso ele vai dizer, né, lá no capítulo 4 de 2 Coríntios, no versículo de número 7, ele diz que temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então, ele sabia que em si, nele mesmo, ele não tinha todo o poder, toda a força necessária. Ele era um vaso de barro, ou em outra passagem bíblica também diz, né, que nós somos pó. Então, em nós mesmos, nós somos frágeis, mas nós temos algo em nós, aqueles que aceitaram a Cristo, que têm o Espírito Santo, tem algo poderoso dentro deles, que é exatamente a presença do Deus vivo através do seu Espírito Santo, o que faz com que ele vença as adversidades. Portanto, meus irmãos, não quer dizer, né, que o crente não vai passar por adversidades. Lá em 2 Timóteo, no capítulo 3, versículo 12, nós temos ali, né, uma palavra muito, né, às vezes até pesada de se compreender, mas olha o que diz ali. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Então nós, irmãos, poderemos sim passar por sofrimentos e perseguições por sermos, né, filhos de Deus. Nós temos não só em Paulo, mas em vários outros, né, exemplos na Bíblia, pessoas que passaram por perseguições por pregar a Cristo. Nós sabemos que hoje nós vivemos, né, num país
que aparentemente até os nossos dias é um país laico. Nós temos, né, aqui a oportunidade de, por exemplo, gravar um vídeo como esse, falar de Jesus, né, falar sobre a palavra, mas nós sabemos que já se tem uma dificuldade em se falar de algumas coisas que estão contidas na Bíblia. Por isso nós vamos até falar mais para frente sobre algumas coisas com relação à doutrina, né, a relativização. Porque hoje, se alguma pessoa fala, por exemplo, num âmbito como este, né, sobre temas como o homossexualismo, né, ele já pode ser, sim, atacado, né, e perder ali a sua liberdade de falar sobre estes temas que estão contidos na Bíblia. Então, a perseguição, ela já pode se iniciar de uma maneira, por exemplo, como esta, né? De ser impedido de se falar a respeito da Bíblia, a respeito de temas polêmicos como este que eu acabei de mencionar. Então, o apóstolo ele tem o seu exemplo para nos ensinar que mesmo nas provações, mesmo nos sofrimentos, nós não podemos retroceder, nós não podemos desistir. O próprio Jó, né, que também sofreu muito em sua vida, e são sofrimentos específicos, lembrando que Paulo, né, o apóstolo, meus irmãos, em sua própria chamada ali em Atos, capítulo de número 9, já havia uma resposta de Deus para o servo Ananias, que iria orar por ele, de que Paulo passaria por situações difíceis. E eu gostaria de ler com vocês, em Atos, no capítulo de número 9, essa passagem, né, que demonstra que o apóstolo ele sofreria, sim, algum tipo de tribulação, ele padeceria. Nós observamos em Atos capítulo 9, versículo 15 e 16, o que Deus disse para Ananias quando ele, né, entre aspas, respondeu a Deus, né, por orar, ter que orar por esse homem, por esse Saulo que respirava ameaças contra os cristãos. E Deus disse para ele: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Então, nós vemos que a resposta de Deus para Ananias era que Paulo iria ser, né, mostrado ali, né, Deus para ele, no sentido de que ele deveria, sim, padecer pelo nome de Cristo. E depois a gente vê, né, na vida do próprio apóstolo vários e vários sofrimentos, contudo, sem negar a sua fé. Ele fala até para Timóteo no final do seu ministério, né, que ele acabou a carreira, mas ele guardou a fé. Ele tinha consciência de que ele permaneceu firme mesmo nos momentos difíceis e que as provações, elas forjaram a confiança, né, na vida e no ministério dele. Portanto, nós temos aqui em 2 Coríntios, no capítulo de número 1, versículo 9 e 10, atestando isso também. Mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos, o qual nos livrou de tão grande morte e livrará em quem esperamos que também nos livrará ainda. Portanto, irmãos, nós observamos na vida do apóstolo que ele entendia que os sofrimentos eram algo de Deus para que forjassem, né, o seu caráter e ele continuasse firme, persistindo em sua caminhada de fé. Para nós também. É óbvio que ninguém de nós, né, irmãos, deseja passar algum tipo de sofrimento, algum tipo de perseguição, principalmente em fazer algo bom, que é falar sobre a Bíblia, falar sobre Deus, né, e trazer a revelação da igreja e do Espírito Santo às pessoas que não conhecem. Mas o apóstolo sofreu, passou por situações difíceis e demonstrou com o seu exemplo que vale a pena, né, persistir, perseverar diante dessas situações difíceis, porque ele mesmo continuou firme e foi vencedor, teve a sua esperança renovada de dia em dia. Ele entendia, né, como ele diz no versículo 16 ali do 2 Coríntios capítulo de número 4, ele diz: por isso não desfalecemos, né? Mas ainda que o nosso exterior se corrompa, o interior ele se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação, versículo 17, né, produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Então ele entendia que lá na frente
isso seria de alguma maneira recompensado em sua vida. Mesmo naquela situação difícil, ele enxergava além. Lembrar, né, que o próprio apóstolo escreve aqui no capítulo 5, né, um pouco mais para frente dessa passagem lida aqui, que nós andamos por fé e não por vista. E a fé, né, ela é crer. Crer e esperar, aquilo que não se vê, aquilo que a gente não pensa, né, como humanos, que isso não pode acontecer, mas a fé ela já crê, ela não duvida, ela entende que isso é uma realidade já para ela. E isso está registrado lá em Hebreus, no capítulo de número 11. Portanto, ele tinha essa fé, ele acreditava nisso, e isso fazia com que ele olhasse lá na frente e tinha sua esperança renovada. Então, o legado do apóstolo é de perseverança. O salvo, ele não desanima nem recua, e o próprio Cristo nos assegurou: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Portanto, o próprio Cristo já nos deixou ali dito, né, explicado, que passaríamos por aflições nesse mundo, mas que nós teríamos que ter bom ânimo, que é uma necessidade nos nossos dias. E isso só acontece, né, com quem tem o Espírito Santo, com quem permanece, né, se renovando de dia em dia, melhor dizendo. Porque eu sei que nós acabamos de falar sobre sofrimento, sobre situações diversas. Então o crente, ele pode sim ter dias de desânimo, ter dias tristes, ou até mesmo, né, ficar ansioso com algumas questões em sua vida. Mas se nós nos renovarmos através do Espírito Santo em nossas vidas, nós seremos vencedores dessas adversidades. É isso que é o propósito da lição, em deixar claro, né, para todos que nos assistem, para todos nós que estamos aqui e vivemos esse cristianismo. O cristão que se renova de dia em dia através do Espírito Santo, ele não será vencido por essas dificuldades exteriores. Mesmo que o exterior se corrompa, ele vai se renovar de dia em dia. Isso é Bíblia, isso é a verdade de Deus para as nossas vidas. Portanto, a esperança do crente. Nós vemos ali o contraste entre as aflições do homem e o poder de Deus. Então ele vai dizer lá em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8 a seguir, nós temos ali, né, alguns contrastes escritos pelo apóstolo Paulo. Ele fala: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. Então, para a pessoa que não tem o Espírito de Deus, isso é algo, né, irracional. É por isso que o próprio apóstolo, escrevendo em outro capítulo, ele vai dizer, né, que o homem espiritual, ele discerne tudo, e por ninguém ele é discernido. E o homem natural não consegue compreender as coisas espirituais desta vida, né? E nós, irmãos, crentes em Cristo, aqueles que temos, né, o Espírito Santo, nós conseguimos compreender isso, né? Perseguido, mas não desamparado, abatido, mas não destruído, atribulado, mas não angustiado, perplexo, mas não desanimado. Então, mesmo que tudo pode, né, querer nos desanimar, nós manteremos a nossa esperança viva em Cristo Jesus, para que isso não venha adentrar o homem interior e abater o nosso espírito de modo que nós venhamos desistir da fé. Então, podemos ficar abatidos? Provavelmente, né, temos situações em nossas vidas que ficaremos sim abatidos, mas não destruídos. Nós vamos continuar com essa esperança em Cristo Jesus. Então, o texto ensina que, embora nosso corpo esteja sujeito ao pecado e ao sofrimento, Deus sempre provê um meio de escape. Nosso Senhor obteve êxito sobre a morte, e do mesmo modo, temos esperança da vitória e da vida eterna. Portanto, como cristãos, não podemos deixar de aguardar a bem-aventurada esperança em Cristo. E eu gostaria de ler agora com vocês, né, o livro ali de Tito, capítulo de número 2, versículo de número 13. Nós vamos falar sobre essa bem-aventurada esperança na vida daquele que crê. Tito, capítulo de número 2, versículo de número 13.
Então ele diz, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. O versículo 14, o qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Portanto, nós temos sempre essa esperança de que um dia Cristo virá, né, buscar esse povo que somos nós, para morar para sempre na eternidade. A Bíblia diz que se nós esperarmos Deus somente nesta vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Portanto, não quer dizer que o crente ele tem que ser simplesmente, né, famoso, rico, né, e receber todas as bênçãos que esse mundo pode dar. Na realidade, muitas das vezes nós veremos crentes, né, em grandes sofrimentos, mas que viverão felizes, mesmo em meio a essas dores. É essa a promessa bíblica para o crente que se renova de dia em dia. E eu lembro também agora, falando com vocês nesse tema, do próprio Daniel, do que aconteceu com ele. A Bíblia descreve que Deus, né, permite que Daniel seja jogado na cova dos leões, mas Deus não permite que os leões o toquem. Portanto, nós precisamos aplicar essas verdades espirituais em nossa vida. Não quer dizer que não passaremos pela dificuldade, mas quer dizer que Deus passará conosco e nós seremos vitoriosos, porque nós nos renovamos de dia em dia através do seu Espírito Santo que já está em nós, aqueles que creem. Porque no momento que você aceita Cristo, o Espírito Santo está dentro de você. E o Espírito Santo dentro de você, ele vai te conduzir e vai te guiar dentro da palavra de Deus, aprendendo, se desenvolvendo, para que você tenha essa bem-aventurada esperança, mesmo nos dias difíceis. E que possamos, né, aprender com esse exemplo de Paulo. Mesmo em todas as situações de adversidade, ele não permitiu, né, desistir. Ele ficou sim triste, sofreu, teve um momento de lágrimas, de angústia, mas ele não desistiu da fé, continuou firme a sua caminhada com Deus, né, e Deus fez com que ele fosse, né, feliz, bem-aventurado, mediante, né, a sua fé em Cristo Jesus. Partindo agora para o nosso tópico de número 2, nós vamos falar sobre a renovação interior. Nós já vemos ali no textual que é algo, né, cotidiano. Então, é um fortalecimento diário. Então, é somente através do Espírito Santo. Eu gostaria de ler com vocês João, capítulo de número 14, versículo de número 16 e 17, o qual vai citar, né, sobre o Espírito Santo dentro do crente. João, capítulo de número 14, versículo de número 16 e 17, que diz assim: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Então aqui, irmãos, Jesus ele dizia, né, sobre a sua, né, volta ao Pai. Ele já estava, né, ali revelando algumas verdades, né, por meio realmente de palavras concretas, né, para os seus discípulos, e dizendo que eles não ficariam órfãos diante dessa situação, não ficariam sozinhos. Mas Deus, né, por meio da intercessão de Cristo, deixaria o Consolador. Irmãos, o que é um Consolador? Um Consolador é aquele ser que vai nos fortalecer nos dias difíceis. Nós, às vezes, esperamos muito isso de pessoas. Pessoas podem nos dar isso, sim. Muitas das vezes um pai, uma mãe, um irmão, a esposa, o esposo, um amigo, né, os filhos, enfim, pessoas próximas a nós. Mas nós temos algo espiritual de Deus para nos consolar nesses dias difíceis. Eu quero dizer que mesmo se as pessoas que estão próximas a você falharem nesse sentido com você, se você crer em Jesus Cristo, você tem um Consolador espiritual para te abraçar nesses dias difíceis, para te consolar e te dar vitória. E todos nós, né, nos sentimos bem quando somos consolados. Ou quem não gosta, né, de receber um abraço, né, e de ser assistido em meio aos seus sofrimentos.
nós temos o Espírito Santo, que na palavra, né, grega, no original, se diz, né, Paráclito, e é aquele que anda ao lado, aquele que está auxiliando a gente, que está nos ajudando, nos fortalecendo, que está nos guiando. Portanto, não desprezemos a ação do Espírito Santo dentro de nossas vidas e busquemos essa renovação interior para que possamos ser, né, renovados cotidianamente, todos os dias. E eu gostaria de ler um versículo no livro de Deuteronômio, para exemplificar um pouco dessa renovação diária, como ela pode ser feita, né, na vida daquele que crê em Deus. Deuteronômio, capítulo de número 8, versículo de número 3. Diz assim: E te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com o maná que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas que de tudo, né, o que sai da boca do Senhor viverá o homem. Palavra que foi dita, né, por Jesus ali, né, na frente, lá num tempo posterior, né, a resposta à tentação do inimigo. Então, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Portanto, né, essa renovação diária, cotidiana, esse fortalecimento, ela vem também através da palavra. Em Deuteronômio, no capítulo de número 6, versículos 6 ao 9, diz assim: E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal à tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Então, o crente que anda sempre com a palavra de Deus no pensamento, ele vai ser vitorioso. O inimigo não vai conseguir, né, entrar, né, nessa mente, nesse coração, né, com algum ataque, porque esse crente está protegido, ele está vivendo diariamente renovado com a palavra de Deus em sua mente, no seu coração. Nós vemos aqui que uma das práticas, né, para que se alcance essa renovação interior é a santidade, né, a fidelidade, a reverência, a oração, o jejum, o temor a Deus. Portanto, há também a ação humana dentro dessa renovação diária. Nós não podemos aqui, né, simplesmente nos apoiar na graça de Deus e esquecermos a nossa ação. Tem que ter a nossa ação também. Sempre que eu tenho oportunidade de participar da Escola Bíblica Dominical, acabamos caindo nesse ponto, porque eu acho que é muito relevante nos nossos dias. Porque muitas vezes nos apoiamos simplesmente em promessas bíblicas, mas não fazemos nada para que isso aconteça. E isso não pode, né, virar uma prática cotidiana em nossas vidas. Veja bem, aquela pessoa que quer, né, uma promoção no seu trabalho, se ela não estudar, não procurar, né, evoluir no seu conhecimento, provavelmente ela não conseguirá, né, receber aquilo que quer. Portanto, ela vai correr atrás, vai se esforçar, vai se sacrificar, muitas das vezes nos seus horários, né? E vai buscar isso. Portanto, a nossa vida espiritual também precisa, né, do nosso esforço. Lembrando a todos, né, que nos assistem, que não é pelo nosso próprio esforço que receberemos, mas é pela graça de Deus. E a graça de Deus, ela vai, né, superabundar em meio às nossas dificuldades e aflições, né, e sofrimentos. Mas deve existir a nossa participação, ou seja, nós precisamos, né, de vida espiritual, de santificação, de fidelidade, de reverência e de oração. Portanto, não podemos permitir que a aflição nos desanime, mas devemos renovar o nosso compromisso em servir a Cristo e permitir que o poder do Espírito Santo nos fortaleça dia a dia. E eu gostaria de ler, né, o versículo de 1 Coríntios, capítulo de número 16, versículo de número 13. 1 Coríntios, capítulo de número 16, versículo de número 13. Que diz assim: Vigiai,
estai firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Então, o conselho do apóstolo Paulo é que você deve, né, se fortalecer, vigiar, estar firme na fé, para que o inimigo ele não venha, né, ter autoridade sobre a sua vida, e você também, né, permitir que as aflições e os sofrimentos, né, cotidianos venham abalar a ponto de você perder a fé em Cristo. E após, né, você perder a fé, o inimigo, né, te moldará, né, da forma que ele quer. Então nós precisamos nos lembrar que não tem como servir a dois senhores, né? O próprio Jesus disse, ou você, né, serve a um ou serve o outro, né? Ou é Deus ou é a mamão ou as riquezas, né? E nós mesmos temos um ditado aí fora, né, que a gente costuma falar, cachorro, né, que tem 2 donos, né, morre de fome, porque um dono se apoia no outro, né, e acaba que ninguém cuida do animal. Obviamente que isso, né, se comparando para nós precisamos compreender que nós não temos 2 deuses, nós temos um Deus. E se nós não servimos a Ele, servimos a um outro ser. E a Bíblia diz que o outro ser é o Deus deste século. Ele já cegou o entendimento desse mundo, né? E a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Portanto, a Bíblia diz também em Romanos, capítulo 12, versículo 2, que nós não podemos nos conformar com este mundo, mas transformar, né, o nosso entendimento. Nos transformar, né, pela renovação do nosso entendimento, para que nós venhamos experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Portanto, nós precisamos, né, estarmos nos fortalecendo diariamente no âmbito devocional com Cristo. Realmente, na sua casa, ore, na sua casa, louve, na sua casa, leia a palavra de Deus, comente, né, com aqueles que estão ao seu lado, sua esposa, seus filhos, né, o seu marido, né, seus filhos, quem estiver próximo a você. Torne a sua casa um local de adoração, de oração, não simplesmente, né, um âmbito de lazer, de trabalhos domésticos, né, mas que possa ser, né, um âmbito também espiritual. Dessa forma você será renovado todos os dias e será vencedor, né, através da palavra de Deus. Então, nós temos um eterno peso de glória. O apóstolo Paulo declara o seguinte: a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Então ele vai fazer o contraste entre o sofrimento presente, né, e a glória futura, algo que nós, né, esperamos. Portanto, a adversidade ela serve como um instrumento encorajador do homem interior, impulsionando a prosseguir. E eu gostaria de ler, né, o versículo que está em Filipenses, capítulo de número 3, versículo 13 e 14, para falar, né, sobre essa fé que o apóstolo tinha. Filipenses, capítulo de número 3, versículo 13 e 14. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, o apóstolo, né, ele entendia que ele tinha que buscar. Ele prosseguia no alvo, ele olhava para frente, ele estava pensando em outras situações, né? Como diz aqui no 2 Coríntios 4,18, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Esse era o alvo dele. Portanto, se o crente ele pensa só aqui, só nas coisas que ele vê, ele vai se abalar, ele vai se abater. Mas se ele pensar nas coisas de cima, nas coisas do futuro que Deus tem reservado a ele, provavelmente, né, essas aflições aqui elas não serão comparáveis, ao menos, né, com aquilo que ele reserva, com aquilo que ele espera em Cristo Jesus. Então, é um eterno peso de glória. Então, faz-se necessário sermos sábios diante da tribulação, fugindo da murmuração e reconhecendo que as lutas, segundo o critério de Deus, são inevitáveis. Entretanto, as Escrituras ratificam que as aflições desse tempo, né, elas não podem ser comparadas com a glória de Deus. Então, meus irmãos, eu sei que é muito fácil dizer, né, sem passar pela talvez a mesma aflição que você esteja passando hoje, né, mas
eu quero dizer que se você não murmurar, permanecer firme em Cristo Jesus, você será vencedor dessa adversidade. Creia nisso, porque é a palavra de Deus. Permaneça, olhe isso como, né, algo preparatório no seu caráter. Creia que Deus ele pode te dar vitória. E lembre-se que as esperanças humanas, elas podem se acabar no que tange um falecimento de uma pessoa, mas nós temos uma esperança maior do que isso. Nós cremos na vida eterna em Cristo Jesus. Então, nós precisamos da visão da eternidade, olhando para cima, olhando nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra. Então, o apóstolo Paulo apela ao exercício da fé bíblica como uma importante motivação para o crente não desfalecer nas tribulações. E eu gostaria de ler em Hebreus capítulo 11, versículo de número 1, que vai falar, né, sobre essa fé. Hebreus capítulo 11, versículo de número 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Portanto, né, a fé é algo, né, paradoxal se a gente viver nesse mundo sob as leis que regem ele, né? A gente quer agora, a gente não tem paciência, a gente quer que as coisas aconteçam todas, né, de acordo com a nossa própria vontade, mas a fé, ela é diferente. Ela é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, né? E a Bíblia também vai dizer no versículo 6 que, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe, que ele é galardoador dos que o buscam. Então nós precisamos permanecer nessa fé. Firme fundamento das coisas que se esperam. Ter certeza de que vai acontecer as coisas de Deus, aquilo que ele já prometeu, aquilo que ele já disse, né? E reconhecer, né? E na nossa vida você pode provar isso através da sua fé. Você pode sentir o Espírito Santo na sua vida, nesse momento te consolando, te dando um abraço, te dando vitória. A Bíblia diz que o Espírito testifica em nossos corações que nós somos filhos de Deus. Portanto, essa é a verdade. Se você crer, você mesmo, hoje, nesse momento, você pode, né, testificar no seu coração que isso é real. Portanto, a renovação ela é diária e o crente deve viver sob a perspectiva da eternidade, sempre. Nunca pensando, né, somente, né, naquilo que o mundo, né, pode te dar, mas sempre na eternidade. Partindo para o nosso último tópico, entrando no tópico de número 3, nós temos os desafios de hoje. Nós enfrentamos, né, a cultura secularista, o espírito da Babilônia, né, que procura esmagar a vida espiritual dos crentes. É um sistema materialista, conforme estudamos até aqui, que nega a realidade espiritual, a existência de Deus, a verdade bíblica e todo o conjunto de valores provenientes da palavra de Deus. Então, nós vivemos em um tempo em que a cultura secularista ela está adentrando, né, as igrejas, ela está adentrando ao pensamento teológico, ela está confundindo, né, vários cristãos, porque nós devemos nos lembrar que a primeira ação do inimigo foi enganar, foi confundir, né, a serpente com Adão e Eva, precisamente com Eva, né, ele a confunde ali com as palavras que Deus havia dito. E hoje o inimigo ele continua nas mesmas ações, porque mesmo naquele tempo, dando fruto às suas ações, naquilo que ele queria, hoje, infelizmente, nós temos várias pessoas ainda caindo na mesma ação do inimigo, que é a confusão através daquilo que Deus diz. Então, com Jesus não foi diferente. Ele tentou Jesus por meio da palavra, ele se utilizou de versículos bíblicos para confundir Jesus. Nós vivemos num tempo como este. Então, nós temos aqui um âmbito já famoso, né, nos nossos dias, já combatido também, eu creio, né? Mas nós temos como perspectiva aqui para ilustrar, né, esse comentário, a teologia da prosperidade. Então, se a gente viver num âmbito materialista, nós creremos, né, que o crente ele não vai ter doença, ele não vai passar por dificuldade financeira, ele vai ser sempre bem sucedido em todas as coisas que ele fazer, né? Porque a Bíblia diz que nós somos, né, cabeça, né? Não somos cauda, nós somos vitoriosos.
Mas não só isso diz a Bíblia, né? Jesus, nós acabamos de falar, né, agora há pouco, Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Portanto, a cultura secularista, ela invade, né, e confunde, através da palavra, muitas pessoas que não têm o Espírito Santo e não conhecem a Deus. Então creem, né, que vão ser sempre vitoriosos, que Deus ele sempre está, né, pronto a dar uma bênção material, né, para aquilo que você desejar. Você sempre vai ser bem sucedido, vai ser rico, vai ser famoso, né? E não é isso que Deus ele deseja. Nós devemos lembrar de João Batista nesse contexto aqui, para ilustrar também, que o próprio Jesus disse que o homem nascido de mulher não teve maior que ele. Mas nós devemos lembrar qual foi o fim da sua vida. João Batista estava preso e, por consequência de uma dança, né, de uma alegria de um rei, foi pedida a cabeça dele numa bandeja, né? E a Bíblia diz que João Batista foi decapitado e a sua cabeça foi exposta em uma festa, né, num âmbito em que muitos estavam se alegrando pela morte dele. Portanto, né, nós vemos que isso, se for, né, comparar com a cultura secularista, isso é algo irracional para o crente, né? Muitos crentes morreram no Coliseu, nas arenas, né, por não negarem, né, a sua fé em Deus. Portanto, eu quero dizer para você, durante este estudo, que a cultura secularista ela tenta invadir, mas nós precisamos nos renovar por dentro e estarmos na brecha. Estamos falando a verdade, vivendo a verdade. Nós temos também outro âmbito, que é o relativismo doutrinário, né? Que é um ataque que procura matar a nossa vida espiritual. É o processo de desconstrução dos fundamentos da fé. E nós estamos vivendo esse tempo hoje, é o mais sincero, né, dizer nesta aula. Relativismo doutrinário. O que é o relativismo, né? O relativismo é aquela, né, o que é certo para mim pode não ser para você, mas é certo, você tem que me respeitar porque é certo para mim, para você pode ser errado. Então é aquela situação de que ninguém diz que existe um certo padrão e um errado padrão. Cada um vai fazer conforme os seus próprios olhos. A gente tem isso na Bíblia há muito tempo, né? Lá na época dos juízes, a Bíblia diz que o povo não tinha, né, rei, não tinha líder, né, e nem respeitava Deus, e cada um fazia o que era certo aos seus próprios olhos. E o povo vivia numa corrupção total e sofreram grandes situações difíceis por meio dos povos vizinhos por não obedecerem a Deus. Então a Bíblia, ela é o padrão da verdade. Se nós permitirmos entrarmos num relativismo doutrinário, eu só vou ler as partes da Bíblia que são boas para mim. E aquilo que não é bom para mim eu vou rejeitar. Então nós temos até no âmbito teológico pessoas que dizem que a Bíblia é parte inspirada e parte não. Mas se eu digo isso, como é que eu olho para a Bíblia e consigo escolher qual parte é inspirada e qual parte não? Veja bem, aqui nós caímos dentro do relativismo doutrinário, não podemos permitir isso, e é o que as pessoas estão buscando hoje em dia. Então, para embasar o nosso comentário, eu gostaria de ler 2 Timóteo, capítulo 4, versículo de número 3, que vai dizer: porque virá o tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. São as palavras de Paulo a Timóteo. Portanto, nós estamos vivendo esses dias, as pessoas elas não querem mais ouvir a verdade. Então, né, com comichão nos ouvidos, tampam os seus ouvidos e vão atrás de mestres que falam, né, aquilo que elas desejam ouvir. E que não é simplesmente, né, toda a verdade, só é, né, o relativismo, aquilo que elas acham que é certo. Isso nós estamos observando nessa teologia de hoje, né? Que hoje, no YouTube, onde nós estamos aqui nos apresentando, só pode falar que Deus é amor. Mas se falar que Deus, né, ele é contra alguns movimentos de hoje, né, da sociedade, nós seríamos, né, entre aspas, aí, cancelados, né, ou perseguidos de alguma maneira, porque falamos a Bíblia na sua totalidade. Enquanto que outros pegam versículos fora de contexto para apresentar um Deus que não é real.
Eu não quero dizer que Deus ele não é amor. Deus é amor sim, ele ama o pecador, ele deseja salvar. E a Bíblia diz em Judas, nós precisamos salvar alguns arrebatando do fogo, detestando até a roupa manchada, né, do sangue, do pecado, da carne, né, mas salvando, fazendo o bem. Nós, crentes em Cristo, leitores da Bíblia, nós não desejamos mal para ninguém, para as pessoas que fazem coisas contrárias à Bíblia, mas nós falamos o que a Bíblia diz e pregamos a Cristo que pode libertar e salvar qualquer ser humano, em qualquer atividade, em qualquer situação que ele esteja. Jesus deseja salvar o ser humano, mas isso precisa ser dito. E aos crentes de hoje, né, precisamos olhar o que está na Bíblia, ver o que é pecado e deixar de fazer. Deixar essa prática, abandonar o pecado através da oração, da santificação, do jejum, da leitura da Bíblia, né, e de um devocional com Cristo, uma renovação diária nos nossos dias. Então, o relativismo aliado à ideologia secularista impõe o que deve ser considerado como ideal. Então, assim, o pecado ele é aceito e tolerado, e nós não podemos, né, aceitar isso como verdade. Precisamos dizer aquilo que a Bíblia fala que é certo, né, e precisamos também dizer o que a Bíblia fala que é errado, porque senão a gente só vai ficar no que a Bíblia diz que é bom e nos esquecemos também que há pecados que a Bíblia diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Portanto, precisamos ser, né, libertos de todo o pecado e vivermos uma vida santificada em uma renovação diária. Mas para isso acontecer, né, nós enfrentamos uma batalha espiritual. Então, todo salvo trava uma batalha espiritual nesse mundo. A Escritura diz que Satanás é o Deus desse século e que o mundo jaz no maligno. Então, a nossa declaração de fé ela realça que foi com engano que ele começou as suas atividades, né, e com essa arma ele continua enganando. E lá em Apocalipse 12 e 9, né, 12 e 9, nós vamos perceber que lá ele vai continuar com essa atuação, porque, como disse anteriormente, irmãos, infelizmente continua dando frutos. Então, Apocalipse 12, 9, foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Então ele engana todo mundo. Aquele que não tem o conhecimento de Deus, aquele que não permanece numa renovação diária, é enganado pelo inimigo, né? Por aquele que quer, né, o mal para os seres humanos. Portanto, né, a Bíblia alerta que nossa luta não é contra o homem, mas é contra os demônios. Efésios 6 e 12 vai dizer sobre isso. Nós precisamos, o crente, sempre se lembrar disso. Nossa luta não é contra a carne nem sangue. Ela é contra, né, os espíritos malignos. Olha o que diz Efésios 6 e 12. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E quando Paulo vai iniciar esse assunto, ele fala no versículo 10, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. E ele faz uma comparação ali, né, entre um soldado da época, né, a sua armadura com relação aos atributos, né, espirituais daquele que crê em Deus. Então, o crente renovado, ele vai ter posse dessa armadura, ele vai se posicionar contra as ciladas do inimigo, e como diz o versículo 18 de Efésios 6, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Assim, meus irmãos, como um soldado sempre pronto, você vai ser vitorioso em toda situação, né, em toda a sua dificuldade. Portanto, para finalizar e concluir este assunto, né, nós vamos combater o secularismo, a relativização doutrinária, mas além de tudo isso, vamos nos renovar diariamente. Busque a Deus e seja mais do que vencedor por amor, né, pelo amor de Jesus Cristo em sua vida. Creia nisso. Aceite a Ele e o Espírito Santo estará dentro de você te guiando e te fazendo mais do que vencedor. Deus abençoe. Graças a Deus, meus irmãos, como é bom aprender a palavra de Deus, alimentar o nosso coração, a nossa alma e sairmos daqui, desta aula, dessa manhã, cheios do Espírito Santo de Deus. Nós estamos caminhando para o final da nossa escola e antes de nós fazermos uma oração final por você, por toda a escola, nós temos alguns avisos. Você, irmão, irmã, que está nos acompanhando, eu quero fazer um convite
venha nos visitar pessoalmente, venha acompanhar os nossos cultos, as nossas escolas bíblicas dominicais. Nós temos culto toda terça, toda quinta-feira e também aos domingos, aqui no nosso templo sede e em todas as nossas congregações, cultos nas quartas, sextas-feiras, também aos domingos, e dessa forma Deus tem nos abençoado. Vai ser um prazer recebê-lo e dar um abraço fraterno. Com certeza, estando em um dos nossos cultos, você sentirá a presença de Deus e vai sair muito melhor. Também nós que somos alunos, amantes da Escola Bíblica Dominical, podemos contribuir com a obra de Deus. Os irmãos estão vendo, passou durante a nossa aula, também agora, as nossas contas da igreja, também a nossa chave Pix. Os irmãos podem ali enviar suas ofertas, seus dízimos e contribuir com a obra de Deus e com a obra missionária. Amém? Meus irmãos, que Deus te abençoe. Nós vamos nesse momento orar. Feche os seus olhos e vamos clamar ao Senhor para que Ele nos abençoe nessa manhã. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado por Tua presença, por Tua sabedoria derramada sobre nós através do ensino da Tua palavra, através, Senhor, dessa preciosa lição. Nos ajuda ao longo desta semana, Senhor, e por toda a nossa vida a colocarmos em prática, a não sermos, Senhor, ouvintes esquecidos, mas praticantes da Tua palavra. Nós pedimos, clamamos e cremos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, que Deus te abençoe, que você tenha um domingo abençoado por Deus, um feliz dia, e nós nos encontramos daqui uma semana em mais uma Escola Bíblica Dominical, que é a maior escola do mundo. Que Deus te abençoe.